poder. Com energia certa eu tô pronto pra vencer. Na academia ou na vida a gente não vai recuar. Suplemento na mente, preparado pra lutar. Let's go! Traz fome, a dor e força, é o jogo do poder. Com energia certa eu tô pronto pra vencer. Na academia ou na vida a gente não vai recuar. Suplemento na mente, preparado pra lutar. Vai vir no topo, não tem como parar. Com força que eu ganho, eu vou me superar. Cada batida, cada impulso no ar. Vamos juntos, é hora de brilhar. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. No feeling, just results. No Feelings, Just Results. Muito boa noite, senhoras e senhores. Começando mais um Black Skull Podcast. Eu sou o Juliano Segler, @Juliano Segler, me segue aí, meu irmão, para a gente falar sobre temas relevantes à sua saúde. Aqui no programa, toda segunda-feira às 8 horas, nós trazemos atletas, profissionais da saúde, convidados que falam de vários tipos de esporte, estilo de vida saudável, para te trazer informação e para melhorar o seu estilo de vida e o seu esporte, né? A sua prática esportiva, né? Lembrando para você acessar aí nossas redes sociais, @BlackSkullUSA, aproveita para seguir a gente aí, mandar seu comentário, ver o que rolou no Mister Olímpia, porque foi muito legal aí, a equipe tá, bicho, quase virada, porque o evento acabou ontem, tá todo mundo aqui já de novo, aqui no estúdio já tô eu, o Pablo, o Lucian e o Gabriel. O Gabriel não estava no evento, né? Não estava no evento, né? Estava num outro evento. E aí, mas Marcelo Bella está aqui já trabalhando, está todo mundo a mil. Sérgio já está viajando para Dubai. Essa é a Black Skull, que é uma fábrica não só de suplementos, mas uma fábrica de conteúdo e de possibilidades para melhorar a sua saúde. Entre no nosso site, aproveite que durante o programa você escaneia o QR Code que está aqui na tela e compra produtos com muito desconto. Muitos produtos com desconto. Você pode usar esse live, podcast live. Ixi, eu vou ter que pôr meu óculos. Como é que fala? Eu não consigo ler, rapaz. Live Black Skull e ganha um desconto especial em qualquer produto da nossa linha aí que tem no site. Inclusive tem Whey Drink, Whey Bar, Whey Crunch, tem toda a linha. Inclusive tem o colágeno, que a gente vai falar sobre ele hoje. A gente vai falar sobre colágeno, sobre Whey Protein. Porque o tema de hoje é muito importante. Às vezes a gente acha que é só estética, mas também é estética, mas é funcionalidade. Porque vamos falar sobre a pele, sobre... Vou apresentar logo minha convidada. Médica, dermatologista, Caroline Mendes. Muito bem-vinda. Tudo bem? Foi bem tratada aqui? Fui muito bem tratada. Já tem aguinha, deu uma volta na fábrica. Conheci tudo. É um prazer estar aqui com Obrigado. vocês hoje para falar sobre um tema tão importante, né? Sim. Aliás, sobre várias coisas. A dermatologia é a maior área em relação a número de doenças, né? Então a gente realmente não fala só sobre estética. Verdade, porque tem as doenças aí que vêm. Isso. A dermatologia, aqui nós temos o maior órgão do nosso corpo, né? Que é a pele. Então, além da... A pele é um órgão. A pele é um órgão, inclusive Olha. o maior órgão do nosso corpo. Que legal. Que deve ter... Por extensão territorial. Exatamente. Entendi. E é a nossa principal barreira de proteção. E hoje a gente vai falar muito sobre diversos assuntos relacionados tanto à saúde quanto à estética. Por que você escolheu a dermatologia? Por que eu escolhi a dermatologia? Eu vou te falar que a dermatologia não foi minha primeira escolha. Não? Não, eu queria fazer geriatria, cuidar Porque dos também velhinhos. médico estuda que nem louco. Estuda muitos anos. Depois agora Muitos precisa escolher anos. alguma área, né? Exatamente. São 6 anos de medicina, depois a gente escolhe nossa área, faz a residência médica, depois no mínimo mais 3 anos, e aí também tem as subespecializações dentro da própria área, né? E tem atualizações também, né? Todo tempo, todo tempo. ano, diversos congressos. Porque a ciência vai evoluindo e vocês têm que ir acompanhando. Inclusive, cheguei sábado de um congresso aqui em São Paulo, então a gente não para mesmo de estudar nunca. Cada mês parece que chega coisa nova, artigos novos, então a gente tem que estar sempre atento. Que legal. E você é aquela branquinha que vai para a praia e não vai no sol e fica escondida e passa 300 milhões de protetores solares assim?
Ou você gosta de um solzinho? Eu gosto de um solzinho com a devida proteção, Tá. né? Então não vou ser hipócrita de falar que eu não gosto de sol, né? É bom o sol, né? Todo mundo gosta de um pouquinho de sol, mas com os devidos cuidados, dá pra gente se expor da forma correta. Se você aí de casa tem alguma dúvida, já manda aí pra gente. Inclusive, a gente está ao vivo no YouTube e no Instagram da Black Skull. Você pode mandar aí sua dúvida, ver o esporte que você pratica, porque eu tenho um monte de pergunta aqui de vários esportes, tá? Vários. Se você também é da maromba, do fisiculturismo e tal, tem perguntas aí também. Então pode mandar, que eu tenho algumas e aí eu quero contar com as suas aí também. Pode mandar, que o Luciano vai ler pra gente depois. Então, pois é. Eu tenho uma dúvida, assim, porque assim, a gente fala, precisa tomar sol por causa da vitamina D, né? Exato. E aí fala, mas tem uns que falam, não, mas o sol tem que ser só depois das 10 da manhã, até as 4 da tarde, pode ser só 15 minutos, e tem que não sei o que lá. Daí outro fala, não, o sol bom é das 10 ao meio-dia. Não, é das 8 às 10. Daí você fica, peraí, não, depois outro fala, não, é das 10 ao meio-dia. Enfim, a gente fica maluco da cabeça. Exatamente. Existe uma regra de horário, ou existe um limite de sol que tem que tomar, tem que ter a proteção, tem que ser sem proteção, porque eu já ouvi médico dizendo que o certo é você ficar lá um tempo sem protetor solar. Qual que é a sua visão, a sua análise? Porque eu sei que tem várias interpretações, né? Sim. Mas qual que é a sua análise em relação ao banho de sol? Tem várias interpretações, cada médico fala uma coisa e aí o paciente acaba não seguindo nada porque fica confuso. Entendi. Né? Mas o que é o ideal? Você falou uma coisa que é correta. Nós, dermatologistas, orientamos exposição solar antes das 10 da manhã e após as 16 horas. Mas não é muito assim que ocorre, né? Os pacientes, nós temos a nossa rotina, então das 10 às 4 da tarde está todo mundo trabalhando, todo mundo em ambiente fechado, quem está na praia está se expondo. Então, assim, o protetor solar não vai impedir a sua absorção ali no sol e formação de vitamina D, tá? Então, quando nós orientamos o paciente, é com a devida proteção. Você não vai passar filtro solar em todas as áreas expostas do seu corpo, ninguém vai, né, na hora de tomar um solzinho. Então, tome sol com filtro solar, tá? É essa a nossa orientação. Tá. Agora tem gente que põe filtro solar para ficar dentro de casa, né? Não é errado. Não? Não. Menina, sério? Porque os raios UVA, que são aqueles que estão relacionados ao fotodano, ao envelhecimento, eles atravessam o vidro, eles atravessam janela. Então, a gente orienta os pacientes que ficam dentro de casa, passa pelo menos quando acordar. Passa o filtro solar. O famoso raio que o parta. Raio né? que o parta. Entendi. Exatamente. Mas assim, eu tenho pacientes novos que ficam o dia inteiro fechado dentro do quarto, estudando, trabalhando em home office, jogando videogame. Para esses específicos que estão ali em 4 paredes, não precisa usar filtro solar. E as luzes, tipo essas luzes que a gente tem aqui? Isso aqui agride a nossa pele? Dependendo do tempo de exposição e do tempo de luz, sim. Então, para quem trabalha com luz, quem fica assim, aqui a gente, por exemplo, que estamos expostos, o ideal é estar com o filtro solar. Ou seja, eu fiquei quase 3 meses dentro do reality show, que 24 horas dentro da casa tem essas luzes inteiras, a casa inteira. Então a gente deu uma prejudicada à nossa saúde. Em termos... Alô, Record, por favor, vamos tomar cuidado com a pele dos participantes de reality show. Deixar filtro solar para todo mundo, É, né? isso aí. Mas é isso. Então, tomar filtro solar, tomar sol, a gente indica realmente nesses horários. Não é assim que funciona, arrisca, né? E os horários que a gente indica é antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde, sendo que normalmente não é isso que ocorre, né? Quem é atleta sai para correr logo cedo ou vai em horários que estão disponíveis. Então, a gente tem as devidas orientações para cada paciente. Eu falo que cada paciente é um. Nós somos seres individuais e cada um vai ter a sua indicação correta de cada coisa. Eu quero que você daqui a pouco me fale sobre o tipo de protetor solar, porque eu tenho uma pergunta muito interessante. Pablo, separa a foto do kitesurf. Para quem não sabe muito bem o que é o kitesurf. O kitesurf é um esporte que você usa uma prancha e uma pipa. Ponto. E uma cinta para prender a pipa, né? Que você meio que surfa na água com o vento que vai te puxar, certo? Você veleja de kitesurf. E lá, quando eu morei no Rio de Janeiro, 12 anos, eu fazia kitesurf quase todos os dias. Aí, só que o kite, você não entra e fica 15 minutos, você entra e fica 2 horas direto. Exatamente. Entendeu? Aí tá, vamos passar protetor solar. Falei, tá bom, eu vou começar a passar, porque tá muita coisa, passava. Meu irmão, água na cara o tempo inteiro, não tem como manter o protetor solar. Fora que começa a escorrer para os olhos, para a boca, chega uma hora que você até lava e fala, dane-se protetor solar. Né? Aí fala assim, que tem outra solução, passa pasta d'água.
Aí eu taquei pasta d'água na cara, ficava com a cara toda branca, segurava mais tempo. Uhum. Mas eu não sei se é eficaz. Mostra aí o kitesurf aí, tem aí? Ó, o kitesurf aí. Então você vê, porque assim, o kite, olhar de fora é bonito, mas quando você está velejando, é uma roubada, que você bate de cara na onda, você vem o tempo inteiro água na cara, engole água pelo nariz, assim, é tudo ruim quando você está praticando, quando você está velejando. Só que você tem que estar focado em velejar, em orçar, né? Ir longe, não cair, porque se cair a pipa na água, é uma roubada para você levantar. Sim. Você fica à deriva no meio Mas, do mar. Juliano, aqui nessa foto a gente já pode observar uma coisa importante. Além do filtro solar, A a proteção com a roupa. Sim. Então, para os atletas que ficam dentro da água, a principal coisa é isso, né? É proteger o corpo com o devido equipamento que vai utilizar dentro da água, a Aham. depender da área que ele esteja no atleta, né? E hoje em dia nós temos filtros solares indicados para os atletas, que nem você falou, passava filtro solar, o filtro solar ficava escorrendo. Então hoje em dia a gente indica muito filtro solar em bastão. É esse aqui. Ele faz um eu filme, ver. tem com cor, que a gente indica para as mulheres principalmente, que a cor ela quê? dá uma proteção maior. Mentira. Verdade. Isso aqui dá uma cor ainda? Dá uma cor na Gente, pele. isso aqui eu uso, hein? E esse aqui é o incolor, Oi. que os homens gostam mais. Ele faz um Deixa eu filme ver. protetor na pele, ele não escorre com o suor e ele não arde o olho. Então, Legal. para os atletas, não tem cheiro. E não fica melado? Não fica. Você vai espalhar bem. Que legal isso aqui, hein, gente? Para os atletas, o bastão é o mais indicado. Ele faz um filme protetor, não escorre no olho, não escorre com o suor. Até para quem vai para academia, os bodybuilders eu costumo indicar, os Sei. pacientes que fazem fisiculturismo, que treinam muitas horas por dia. Então, o bastão para o rosto é o mais indicado. Cara, gostei demais. Aí, galera do kite, galera do wakeboard também, porque o wake também, só que a lancha que puxa. Qualquer atleta de água, Que maneiro use no isso. rosto filtro solar em pra bastão. É o que eu mais... bastão. Inclusive, eu uso em bastão todos os dias pela praticidade, né? E aí não precisa nem passar maquiagem depois? Nem precisa passar maquiagem depois. Faz uma Muito legal, cobertura hein? boa. E é caro? Tem de todos os preços, né? Esse que está na sua mão, posso falar o preço? Pode. Custa em torno de R$140. E dura quanto tempo, será? Quantas aplicações, mais ou menos, tem ideia? Olha, vai um mês para cada um desses. E se você usar todo dia? Mas o que a gente fala? A gente precisa aplicar o protetor solar e reaplicar. Então, as mulheres costumam reaplicar de outras formas, com filtros em pó. O ideal no rosto é reaplicar a cada 2 horas quem fica exposto diretamente ao sol, Tá. né? Aí vai da rotina de cada um. Entendi. Mas para o rosto, o bastão, para quem sua muito, para quem faz atividade exorbitante, o ideal é o bastão. Entendi. Ele faz um filme protetor, não arde o olho, não escorre. E a tal da pasta d'água, adianta alguma coisa? Não? A pasta d'água vai te proteger contra as queimaduras, vai dar um alívio na pele, mas o ideal é ainda ter o filtro solar ali, né? Entendi. E você falou uma coisa importante sobre a questão de ficar dentro d'água. Ah. Existem os filtros solares, gel creme, que é o mais indicado, que ele tem uma ação mais lipofílica ali, ele se faz a barreira protetora na pele. Aham. E existem esses filtros resistentes à água e muito resistentes à água. Então, que nem você falou, a gente fica submerso lá não sei quantas horas. A gente tem estudos para isso. O que é resistente, ele tem aí uma durabilidade a gente vai depender do fator de proteção, tá? Por exemplo, um filtro corporal fator 99, depois de 2 horas debaixo d'água, não é que ele é super resistente à água e vai ficar 99 ainda o fator de proteção. Ele vai cair pelo menos pela metade. É mesmo. Depois de 2 horas você tem uma proteção ali diminuída. Ô, Carol, mas assim, pode chamar de Carol? Pode, claro. Porque médico a gente tem mania de falar, doutora é Não, chato, pode né? me chamar de Carol. Nova, né? Obrigada. Tá solteira, não tá? Tô solteira. Ó, tá solteira, hein, time? Aqui, viu? Doutora, bonita, entendeu? Obrigada. Ó, assim, por exemplo, quem faz mergulho, quem faz natação, também tem que usar protetor solar? Também tem que A usar água não protetor protege, solar. não? Não, tem que usar protetor solar. Eu tenho Ah. pacientes, atletas, inclusive um beijo para as meninas, Alexia, um beijo para a Lohane, que são minhas atletas da natação. A Alexia, inclusive, trouxe medalha no Pan-Americano, que inédita, legal. inédita para o Maneiro, Brasil esse hein? ano. E o que é importante? Que nem elas têm 3 treinos ao dia. Treino interno, treino externo. Então, as meninas não saem da água. Então, elas têm que usar filtro solar. Eu indico o filtro solar em bastão para o rosto. Então, elas utilizam nadadora para as também. nadadoras. E, na verdade, em bastão, que nem eu Pro falei, rosto. para os atletas no geral, para o rosto. Mas é pro rosto, Pro né? rosto. O bastão é só pro rosto. O bastão é para o rosto. Tá.
Mas existe bastão para o corpo, tá? Pra Para criança, mas pras por exemplo. costas, que é o bagulho é louco, né? Como vai fazer Bagulho pra é passar, louco, né? Alguém vai te ajudar aí passar nas costas. Entendi. Se não tiver ninguém para te ajudar, você vai tentar e jogar um sprayzinho ali, tá? Spray, Mas tá. o spray não é indicado para primeira aplicação, ele é indicado para reaplicação, porque a gente não sabe qual que é a superfície corpórea que a gente está atingindo com o spray dispersa no ar, né? Então ele não é indicado para primeira aplicação, e sim para reaplicação, tá? Mas isso seria o ideal. Que na natação, por exemplo, as costas queima muito. Queima. Né? As meninas têm que estar sempre fotoprotegidas, inclusive os maiôs delas são maiôs com fator de proteção. Então os atletas têm essa proteção também quando nadam, né? Imaginem, Luciana, ela falando assim pro namorado: amor, você tá fotoprotegido hoje? Fotoprotegido, exatamente. Tem que estar fotoprotegido todos os dias. Entendi. Tá, agora, outro esporte que a gente fala muito, né? Põe aí peraí, eu acho que vamos na corrida de rua agora. Corrida de rua, que tem uma dúvida também boa. Corrida de rua é muito importante. Porque a corrida de rua, você fica muito tempo ali, principalmente quem faz meia maratona, triatlon, são 4, 5 horas, né? Entendeu? Direto ali, e a pessoa tá morrendo, não tá nem aí pra pele, né? E aí, assim, em relação ao sol ainda, quando a pessoa tá muito tempo ali, tomando sol, não sei o que, e percebe uma manchinha escurinha, assim, na pele. Isso é algum sinal? Pode ser ou não, né? Porque a gente sabe que o sol traz danos para a nossa pele. Existem as manchas que são somente manchas do sol e existem as doenças de pele, as doenças mais graves. Por isso que a gente indica que qualquer pessoa passe com um dermatologista anualmente para checar suas pintas, né? Câncer de pele é o câncer mais prevalente no mundo. Então aí, anota aí. Todo ano você tem que ir uma vez, por favor, pelo menos, no dermatologista, ver as pintinhas. Exatamente. Começa a aumentar as pintinhas, vai ficando mais velho, Se não é? não usar protetor solar, então, aí cada vez mais pintas todos os anos, né? E essas pintas têm risco de transformação maligna. Então, principalmente para quem fica exposto ao sol. Vira um câncer, pode virar um câncer. A gente opera câncer de pele todos os dias. Saiu um estudo esses dias aí sobre um combate ao câncer de pele. Sim, a vacina do melanoma, né? Mas isso são para os pacientes que já tiveram o diagnóstico do melanoma, que é o câncer mais agressivo, né? Ele dá metástase, espalha para outros órgãos, né? Para a gente falar assim de forma mais fácil. E saiu recentemente, graças a Deus, essa vacina. É uma boa notícia. É uma boa notícia para proteger os pacientes que já tiveram esse tipo de câncer, que é o mais grave dentro dos cânceres de pele, né? Tá, perfeito. Então tem essa questão de ficar suando. Então, aí, pro corredor, qual que é o mais indicado? Bastão. Bastão também? Também. Atleta, no geral, filtro solar em bastão, pela questão do suor. A pele do atleta é mais judiada mesmo, né? É mais judiada. Isso é fato. Envelhece mais rápido. Tá? Então, e o atleta é que nem você falou, cansei, não aguento mais a filtro, vou parar. E aí chega uma hora que não está usando mesmo, né? Tá. Mas o que a gente indica é o bastão. Tá. Agora, ainda na corrida, a gente vê, as mulheres principalmente, né? Elas às vezes compram um top bem apertado, para o peito não ficar balançando muito, para não cair também, a bunda também. Porque dizem que se correr muito, o bumbum vai dando aquela... chega uma hora que ela acostuma e vai pro chão, né? E a bochecha também, né? Que fala, corre, chega uma hora que a corda tá assim, caída. Sim. Acontece isso mesmo? Acontece, é uma queixa frequente. Toda semana a gente atende algum paciente que vai se queixar dessa parte do derretimento no rosto, Derretimento, né? que chama? E flacidez, né? Da bunda, e derretimento do peito, tudo. Tudo derretido, Derrete né? tudo. Mas a questão é mais na face, né? O que a gente vê sobre os corredores e os atletas é que a gente tem compartimentos de gordura na face, né? Principalmente aqui no terço médio inferior. Agora a gente está vendo os efeitos pós-bichectomia, né? Que há 10 anos atrás veio aquele boom da bichectomia. A bichectomia é quando quando a gente tirava a bochecha isso, por dentro. Que é um dos compartimentos de gordura que a gente tem nessa região. Porque a pessoa aqui, não quer ter maxilar. bochecha, ela quer modelar o rosto. Exato. E aí, se esse paciente, por exemplo, fizer muita atividade, tiver um emagrecimento importante, for um corredor, como é que a gente vai fazer com esse paciente que já tirou a gordura dali, né? Entendi. Nos casos dos corredores, eles correm, emagrecem, é uma atividade intensa, não só para corredor, né? Quem faz atividade de impacto, muito gasto calórico... Crossfit, muito gasto calórico, acaba perdendo essa gordura compartimental que a gente tem no rosto, na região da bochecha, aqui embaixo também. E aí dá aquele aspecto de uma fase mais cadavérica, né? Mais doente. Mais emagrecida, né? Tá. E aí... realmente a gente tem que lançar mão de
algo que vai ajudar na sustentação, que hoje em dia a gente trabalha com os bioestimuladores de colágeno, no caso os injetáveis. E funciona? Funciona. A gente vai estimular o colágeno para melhorar a sustentação da pele, para tentar reposicionar aqueles locais, e muitas vezes o paciente também precisa de um preenchimento. Hoje em dia os que chegam, doutora, 10 anos atrás eu fiz bichectomia, não tem como voltar aquela gordura para o lugar porque ela foi retirada. Então precisa preencher. Por isso que é uma loucura, né, Carol? As pessoas, aí vem a moda da bichectomia, aí começou todo mundo a arrancar a bochecha fora. Exatamente. Aí fica lá para ficar emagrecido, né? Para ficar mais emagrecido. magro. Aí, mas não sabe nem como é que vai ser o resultado. Depois que o tempo passa, fala assim, ai, será que eu devia ter feito agora? Não tem Pois mais é, jeito. depois que passou, tirou a gordura ali, que a gente chama de bolas de bichá, que fica na bochecha, né? Não tem mais o que fazer, vai Você ter acha que que preencher. hoje tem um exagero no lance da harmonização facial? Além de ter um exagero, todo mundo tá se metendo aí Várias na áreas. área, né? Todo mundo faz. mundo faz. Ah, eu sou encanador, mas eu tenho uma experiência em arrumar a sua cara. Não Ele vai lá e fazer, a assim. esteticista vai fazer, né? Então a gente Entendi. tem esse problema também. Mas esses pacientes que perderam essa gordura ou retiraram de forma cirúrgica, não tem muito o que fazer. Tem que fazer bioestimulador de colágeno para sustentar a pele, injetável, e também preenchedor facial, é o que vai resolver. Carol, põe aí o fisiculturista, porque o que acontece? Eu estava até conversando com o Lu hoje sobre isso. A gente vê algumas mulheres, uns caras também e tal, que quando eles estão em off-season, estão fora do período de competição, a pessoa está super bonita, tá forte, tá saudável, né? Aí você vê a pessoa na época da competição, a pessoa está com aquela cara cadavérica, como você falou, um olho fundo, porque realmente o atleta, principalmente o profissional, se expõe a dietas ultra, hiper restritivas, desidratação, hiperidratação. Então o corpo fica meio maluco e a cara transfere isso, porque ele não é julgado a aparência facial do atleta, é só o corpo ali que interessa para ele. Seco, né? Então a gente às vezes vê, ontem mesmo no Mr. Olímpio, você vê várias pessoas que, se você olhar a sua cara, fala assim, tá mal, tá doente, pode ir pro hospital. E muda em 3 dias, né? E muda em 3 dias. Incrível. É muito louco, Mas né? por isso que a gente tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Porque essas dietas restritivas, elas não são benéficas para a pele. Não são saudáveis. Não são saudáveis. Aliás, nem pro corpo. Para nada. É que a gente sabe que qualquer atleta profissional se expõe a esses limites porque sabe o que está fazendo. Necessita, exatamente. Quando tem acompanhamento. Por isso que o acompanhamento é multidisciplinar. Eu tenho pacientes que são atletas, bodybuilders, fisiculturistas, e aí não acompanha só comigo, ele está acompanhando com o endócrino, com o nutrólogo, com a nutricionista. Ô, Carol, mas para o fisiculturista, por exemplo, tem algo que ele possa fazer? Porque esse vai e vem, o efeito sanfona não deve ser muito bom, difícil, né? É. Tem alguma coisa que dá para ele fazer, para ele manter? É colágeno, por exemplo? O colágeno funciona? Olha, o colágeno funciona, a gente não pode deixar de falar do colágeno, principalmente para os atletas. Esses atletas são pessoas que necessitam de suplementação. Tá. Então ele vai ter ali... Uma superdosagem até. Não necessariamente uma superdosagem, aquilo que ele necessita diário, que a gente fala que é em torno aí de 10 gramas a depender do colágeno, né? O Verisol, por exemplo, a gente usa aí em torno de 2,5 gramas. Tá. Mas esses atletas sim precisam de uma suplementação, então ele vai estar tomando ali a creatina, o multivitamínico, o whey protein. A creatina ajuda na pele também? Ajuda, É ajuda em mesmo? muitas coisas. A creatina é bom para tudo, né? É bom para tudo. A creatina é ótima, né? A gente fala isso principalmente na mulher que já entrou na menopausa. Inclusive, nós temos fisiculturistas, né? Sim. Que já passaram aí da fase de menstruação. Tem mulheres maravilhosas aí nesse meio que não menstruam mais e que Sim. não podem ficar sem whey protein e creatina, né? Para fortalecer ainda mais a musculatura, para ter uma ação aí antioxidante. E o colágeno tipo 1, que é o mais abundante que a gente tem no nosso organismo, hoje em dia, para os atletas, eu dou preferência para o colágeno tipo 1, juntamente ao colágeno tipo 2. Tá. Porque além de proteger a pele, ele vai estar ajudando nas articulações, nos tendões, na parte óssea. Então, é muito importante a suplementação com colágeno, sim. Sabe a tinta do fisiculturista? Que eles pintam o corpo, né? Sim. Você conhece sobre essa tinta, não? Não, aí eu precisaria ver... Ver qual é a composição. Isso. Assim, o que a gente tem com as tintas são as dermatites de contato. Já tive atleta que teve problema com dermatite de contato por alergia à O tinta. que é dermatite de contato? Colocou uma tinta aí e ela Tipo te deu alergia. coceira. Exatamente. Deu uma Entendi. alergia aí. Tá? Tá. Então, isso não é incomum de acontecer. Ele Entendi. pode ver que muitos ali vão usar, vão
vão sentir coceira depois que tomar o banho e tirar tudo, que às vezes nem tira tudo no primeiro dia, né? Entendi, Não é tão fácil, mas ela pode ser prejudicial, sim. entendi. A gente tem que ver a composição certinha. Tá, e aí, porque assim, né, na verdade assim, é tipo de coisa, acne, vamos lá na acne, porque a gente vê que tem, obviamente, quando a gente fala de hormônios, quando a gente fala de alguns alimentos também que podem dar acne, quais são os alimentos que podem trazer acne? Esse também é um tema muito controverso, mas a gente tem diversos estudos hoje que nos mostram a relação dos alimentos com a acne, né? Nos atletas, o que a gente atende muito, atleta ou até quem não é, quem é amador, né? Principalmente as mulheres que se incomodam mais, né? As mulheres que fazem reposição hormonal, que usam anabolizantes, não é incomum da gente ver, Sim, né? não, A não. prática de todo mundo. Então, elas se incomodam muito com a questão da acne. Primeiro, o hormônio vai estimular os andrógenos, né? A produção de sebo. Então, vai acontecer a acne. É a gordura? Na alimentação, está relacionado à gordura, está relacionado aos índices glicêmicos, Tá. né? Que alguns alimentos fazem o pico de insulina, né? A gente conversa bastante sobre o chocolate, mas não tire o chocolate da dieta de ninguém. O chocolate ele vai ser prejudicial se ele for em excesso. Não vou Tá. proibir ninguém de comer chocolate, não vou tirar o whey protein de ninguém Muda por causa de acne. o chocolate 70%, 80% com o chocolate ao leite? Muda. O chocolate ao leite tem mais gordura e aí vai ser um pouquinho... Vai dar mais acne. Vai dar mais acne para quem tem tendência ou come demais. Entendi. Né? Ouviu, Pablo? Tá. E a questão do whey protein é algo que a gente recebe muito também, mas eu não tiro o whey protein de ninguém. O que rola? Tem whey que... que o pra whey- algumas pessoas... O whey protein, ele é nada menos do que a proteína do soro do Do leite. leite, aham. Tá? Sim. Então, o que acontece? A gente sabe que o leite, ele está relacionado a um fator que fica semelhante à insulina. A gente chama de insulina-like, que é o IGF, tá? É um fator associado aí ao pico de insulina. Principalmente o leite desnatado, tá? Então, a gente acha que o leite desnatado é o mais saudável, mas não é, né? Interessante. Então, o whey protein, quando a gente tem essas questões, a gente tem 3 tipos de whey, né? O whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado. Então, hoje o hidrolisado a gente usa mais para esses pacientes que têm a questão do soro do leite ou paciente que tem intolerância à E lactose. tem o zero lactose Tem também. o zero lactose, perfeito. Hoje em dia a gente vê muito falar sobre a doença APLV, né, que é a alergia à proteína do soro do leite. Então, tanto em criança quanto adolescente, quanto adulto. É encontrar qual é o melhor whey para você, né? Exato, cada um vai ter sua indicação. Legal. Porque é um suplemento muito importante, né? muito importante. Porque a proteína ajuda em tudo, também na pele, não? Na composição Ajuda, da pele também? principalmente associada a outras coisas, né? Tá. A gente tem que entrar com antioxidantes, porque a gente sabe que o exercício extenuante, ele produz radicais livres, colabora com o envelhecimento da pele. Então, a suplementação é importante em todas as épocas da vida aí, tá? Tá. Aproveita aí para escanear o QR Code aqui e comprar o seu whey protein. Exatamente. De acordo com a sua necessidade. Entra aí no nosso site blackskullusa.com.br. Aí você pode dar um rolê pelo site, encontrar tudo. Aliás, lançaram um whey bar, uma barrinha dessa aqui, ó, que é maravilhosa, só que é de pistache. Ai, que delícia. Nossa, quer provar essa? Vou provar. Prova essa. E depois eu quero que você prove esse whey crunch também. Tá bom. Mas a barrinha... Ainda bem que eu não jantei. Não, então se prepara. Esse aqui vai ser um... Esse é que você vai provar de cookies, tá? Já. É vai muito o bom. cookies, vai o cookies Ó, pra mim. zero lactose, Tá. zero açúcar e tem colostro. Aliás, o colostro é bom para a pele? O colostro é bom pela questão de nutrientes, né? Tá. Você estava falando sobre a questão do whey aí, da Black Skull, tem zero lactose, né? Tem zero então, lactose. para quem tem essa procura, a gente indica o whey zero lactose. Ah, legal, É muito entendi. importante também. Isso que é o que a Carol tá falando. Você tem que escolher o whey de acordo com a sua necessidade, né? Se Por você tem isso- realmente intolerância, você pode pegar o zero lactose. Sim, por isso que é importante a avaliação tanto do médico quanto do nutricionista Sim. para indicar o produto correto, né? Põe música de tensão para ver a Carol vai provar Essa lá. aqui eu não provei ainda, hein? Então eu gosto vai. da de morango. Vamos lá. Ah. E tem gente que fala que não gosta, né? Não é? E tem Delícia. gente que vai ainda... Você sabe assim, eu não vou falar a marca aqui, mas há uns anos atrás, eu gostava de um chocolatão assim, que tem um nome meio Snickers. Pode falar Snickers, sabe? Que eu achava bonzão. É bom, né? É bonzão.
Calórico, né? hipercalórico. Uhum. E aí, tudo bem, naquela época eu gostava. Depois quando eu vim Nossa, isso aqui é pra Black, delicioso. não é maravilhoso? E aí depois que eu conheci as opções saudáveis e proteicas, né? E falei, cara, é tão bom quanto. Aí eu fico pensando, coitada da indústria do açúcar, né? Coitada da indústria que faz os zinhos lá, o danoninho, não sei o que lá. Porque, cara, estão ficando muito para trás. Porque certeza. a indústria de suplementos saudáveis conseguiu chegar no gosto bom. Eu nem imaginava que isso aqui era tão gostoso. Não Ó, é? A de morango eu sabia que era. Não, então eu vou abrir até para você isso aqui. Eu quero que você prove esse aqui também. Nem vou comer Você esse foi para inteiro. Argentina? Não conheço. Você a gosta Argentina. de alfajor? Adoro. Então se prepara Vou para deixar comer metadinha aqui um pra daqui a alfajor mais gostoso que o argentino. Batemos o alfajor argentino. Bateram? Batemos. Vocês querem me engordar, né, gente? Tem aguinha aqui. Quer um cafezinho junto? Fica bom, Fica hein? bom, né? Tem Eu um aceito. cafezinho sem açúcar, né? Ou com só adoçante? Sim. Uhum. Sem. Sem açúcar. Tem um cafezinho para a doutora, por favor? O que tem aqui? Aí tem proteína. Aí tem esse aí que você está Nossa, gente, comendo. isso aqui parece um Eu vou ler para doce. você. Vamos lá. É Vou muito ler para bom. você. É um doce saudável, né? É o Whey Crunch. Tem 10 gramas de proteína, 0 lactose, tem colostro, zero açúcar. E esse aí é o gourmet, certo? Muito esse bom. é muito bom, não é bom? Porque o que acontece? A gente pode substituir alimentos saudáveis pelo alimento que não é saudável, certo? Chegou o seu café. Se você der pra alguém isso aqui de sobremesa e não contar... Não falar, não é? contar, É o teste cego, a gente vai fazer o teste cego. Vamos fazer, Lu? Muito maravilhoso. Fazer um teste cego. Esse aqui tá de parabéns. Inclusive com crianças. A pessoa fala assim, mas posso dar o whey Doce, protein para né? criança? É doce, não sei o que lá. Não, a pessoa dá um monte de tranqueira, um monte de biscoito, salgadinho. Aliás, deixa eu dar um recado aqui para você. Peraí, Quero vou dar um recado depois aqui. também, me É. lembre. Aqui, para vocês. Dirigentes de futebol, donos de time, administradores de estádios de futebol. Vocês têm campeonatos todos os finais de semana de categorias de base, com crianças e adolescentes. E a lanchonete de praticamente 90% dos estádios no interior, em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo, vende só tranqueira, coxinha, Só porcaria. risoles, croquete, é só isso que Tirando tem. bolinho de bacalhau, né? Eu com uma Mas não boa tem bolinho de portuguesa, bacalhau Só lá. no Canindé. No É. Canindé tem. Mas assim, salgadinho, aqueles bem vagabundo. E Fofura. aí a molecada sai morrendo de fome do jogo e é aquilo que tem para vender, para comer. Entendeu? E outra, aí é suco vagabundo. Cara, por favor, vamos levar suplementos, produtos com qualidade para a molecada comprar e comer. Então assim, fica a dica aí para mim, por favor, vamos mudar as cantinas, porque às vezes o atendimento é até bom, entendeu? Mas não dá. E outra, também não dá para ficar vendendo cerveja para os pais e ficar enchendo a cara, que não tem nada a ver com esporte, no mesmo dia. Falou? Então o recado é esse. Vendam produtos e alimentos de qualidade para os atletas de base, que meus filhos são, e eu estou te falando por experiência de causa, meus 2 filhos são atletas de base, e eu me revolto com essa parada, porque assim, agora, filho, vamos comer alguma coisa? Eu tenho que sair correndo do estádio para ir achar algum lugar na cidade de interior e você não acha, porque não tem opção dentro do estádio. Então vamos mudar essa mentalidade aí, é só mudando um que o resto vai mudar, fechou? Eu tenho um paciente que chegou de Porto Alegre e agora está indo para os diversos times de São Paulo fazer reestruturação. Que Uma ideia para dar ótimo! para ele. Por favor, conecta a gente. Vou conectar. Que eu ajudo e vou conectar com os dirigentes Próxima consulta que eles tiverem, vou falar. aí. Tem que fazer, tem que mudar, né, Tem que Carol? mudar, tem que mudar. Está tudo evoluindo, a gente estava até falando aqui um pouco antes, como a ciência vem evoluindo, né? Uhum. A medicina tem que acompanhar, os médicos têm que se atualizar, os profissionais da saúde em geral vão se atualizando, e é só coisa boa, porque eu vi hoje até naquele Morning Show, eles estavam falando assim, mas a busca pela estética, é muita vaidade, é muita coisa, mas peraí, antes de tudo, vamos agradecer que a ciência está evoluindo, que a gente tem opções saudáveis, opções médicas para você ter uma boa qualidade de vida, até a questão hormonal, né? Ninguém está falando de mercado negro de fármacos, a gente está falando de reposição hormonal, porque o cara que está com baixa testosterona, ele tem uma vida ruim, né? Mas se ele for no médico e detectar que ele precisa dar tem que repor a testosterona, por exemplo,
ele pode ter uma vida muito mais saudável. Então, não só é essa questão estética, ai, calma, os exageros. Não é sei o quê. vaidade, é saúde, Não é. né? É saúde. Exatamente. Né? Porque uma mulher foi internada porque comprou um Ozempic falso. Então, o que eu acho, assim, tem muita culpa do consumidor também, entendeu? Sim. Da pessoa. A pessoa, você não pode comprar em qualquer lugar. Acha sabe? que o mais barato, né? Vou ali no mais barato. igual aí- profissional, né? Exatamente. Profissional, quem que você vai fazer? Vai mexer na sua cara, você vai procurar o encanador? O encanador entende de cano, né? Não da sua cara. E na questão das reposições no geral, tem muito charlatanismo na medicina também, viu? As tal Tem. das soroterapias que tem por aí. É mesmo? Isso aí é picaretagem, tá? Verdade. Verdade. Então tem que tomar cuidado até com o médico que você tá indo, tá? Não Não confiar em funciona qualquer um. essa soroterapia? É uma das maiores picaretagens da medicina, é brincando, a soroterapia. Não tô brincando, não. Você já fez soroterapia? Não, porque eu não gosto de ficar tomando Que agulhada bom, assim. que bom. Isso é picaretagem, tá? Mas não adianta, não entra direto na veia? Não tem que você pode necessidade. ingerir, E entende? além de tudo, existem as complicações do excesso de vitamina, né? Que nós atendemos também. Então, soroterapia e picaretagem. Então, fica a dica aí para quem estiver ouvindo. Uma coisa que eu ia falar importante, a gente estava falando de suplementação. Para quem não sabe, muitas das pessoas, acho que 90% vai para academia, conversa ali com os professores, vou tomar isso, vou tomar aquilo, e às vezes não sabe a forma correta de tomar, né? Então Tá. a creatina, que é uma coisa muito importante, Uhum. tanto para a mulher quanto para o homem, na questão pós-menopausa, é sempre orientar que a creatina deve ser tomada junto com a alimentação, de preferência a alimentação que tenha a maior quantidade de carboidrato do dia. Porque eu vejo gente tomando creatina na academia, tá errado. Perfeito, Tem que entendi. tomar junto com o carboidrato da alimentação para aumentar a absorção. É por isso que a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem uma creatina turbo que ela já tem uma autodextrina junto. Para facilitar o transporte para o músculo, facilita, certo? Já facilita. É esse conceito, é, É isso? esse conceito e consumido junto com o carboidrato. A maior refeição do dia é que você tenha carboidrato, porque o carboidrato vai aumentar a absorção da creatina. Por exemplo, de manhã, então é legal você, sei lá, uma tapioca ali, você pode mandar. Pode. Tendo carboidrato, a sua absorção vai ser maior. É verdade que a cafeína atrapalha na absorção da creatina? Ou não tem nada a ver? Eu já não sei te falar da cafeína, Entendi. tá? Mas o mais importante é que o carboidrato seja consumido junto com a creatina. Legal. Não tomem creatina na academia. Vão tomar aí com a sua refeição que tenha a mandioca, a tapioca. Então, por exemplo, a molecada que leva pro treino na água ali... Creatina tá errado, Tá no errado. treino tá errado. Whey protein, gostei da ok, dica, você hein? toma antes ou você toma depois. Agora, a creatina não. A creatina tem que ser com alimentação e com carboidrato. Carboidrato vai aumentar a absorção da creatina. Isso é importantíssimo no dia a dia das pessoas, tá? Para quem consome creatina. Entendi. Agora, assim, Carol, tem muito esporte que machuca, né? Sim. Eu, Os eu de alto mesmo- impacto, É, né? eu gosto desses aí, de alto impacto. Aí, pode ser até da bike que você cai. Uhum. E do crossfit, por exemplo. Cadê as fotos aí, ô Pablo? As fotos das mãos do crossfit aí. Olha lá. Isso aí é muito comum, É né? muito comum. É um pouco agressivo, mas é muito comum acontecer. Já aconteceu comigo várias vezes. Porque o pessoal exagera no magnésio, que acha bonito. Eles fazem assim, ó. Voa aquele pó. O cara fala, agora eu sou Agora eu atleta vou. de ginástica profissional. Aí o cara, agora eu vou ter a aderência que eu preciso. Só que é a burrice, porque isso é só quando a mão tá suando muito, que você pega um pouquinho, passa assim um pouquinho, e aí te dá um pouco de aderência. O cara enche de magnésio na mão, vai fazer a barra, começa a ressecar, e com o movimento, Vai machucar. abre a mão. Uhum. E, por exemplo, assim, se pega alguém como eu, que tem os calos na mão aqui, a pessoa que vem da musculação geralmente tem esses calos na mão. Que é completamente normal. Normal, né? Uhum. Se você vai para o crossfit, você vai, esses calos saem no meio do treino. E acontece isso aí. Tem mais foto além dessa. E aí o que acontece? E o cara não vai parar de treinar. Eu mesmo já fiz várias vezes. Você deu uma machucadinha, dá para continuar. Ou põe uma bandagem ali. Dá para continuar. Existe algum risco de infecção? Claro. Ah. Aquela foto ali, ó, porta aberta para micro-organismo. Essa aí, por Tá? exemplo. E não é incomum também de nós atendermos pacientes com infecções secundárias a esse tipo de complicação, né? Que tipo de infecção? Infecção de pele mesmo, tá? O paciente está ali, ó, com a mão machucada, porta de entrada para bactéria, para fungo. Então, pode apresentar quadros mais graves, como uma celulite, que é uma infecção mais profunda, não celulite de bumbum. Não tem nada a ver com a Nada a ver com a bumbum. celulite. Celulite é um termo de uma infecção mais profunda que a gente tem por bactérias. Então, às vezes, nós atendemos no consultório pacientes que treinam muito, têm essas portas de entrada, tanto nos pés, viu? Que muitos treinam descalço, quanto nas mãos. Você treina descalço? Então, tanto nos pés quanto nas mãos, as infecções, porque fazer um corte, qualquer tipo de corte, é porta de entrada para micro-organismo. Se eu estou treinando ali e eu fiz um corte, o que eu tenho que fazer?
Ideal. Naquele Lavar. momento, É. você não vai fazer nada, né? Mas Nada. depois você vai higienizar, tem um corte ali, você pode entrar com algum... Pode jogar um álcool, Não, o álcool ele vai ressecar, tá? O álcool ele mas ajuda... não limpa. Limpa, tá? Você pode... Lava com água e sabão que já tá bom. Não Água e precisa sabão tacar tá o álcool bom. ali. Tá. Água e sabão. Agora, se for um corte mais profundo, vai necessitar pelo menos de um tópico, né? Com um anti-inflamatório ou com antibacteriano junto, para não ter complicações mais graves, tá? Tá. Então, lava com água e sabão. Lava com água e sabão. E não pode continuar a treinar. Pode. Usa um hidratante que faça barreira protetora. A gente tem diversos no mercado, eu não vou falar marcas aqui, Aham. mas o hidratante faz uma barreira protetora. Então, lavar com água e sabão e usar hidratante, muitas vezes você não vai precisar de mais nada, tá? Entendi. Essas infecções que eu falei são os extremos. Não é todo mundo que se cortou que vai ter uma infecção ali de pele por bactéria profunda. Entendi. São casos à parte ali. Então, lavar com água e sabão, usar um hidratante adequado, sem perfume, não é? Desculpa falar as marcas, Avon, Natura, Sim. Boticário, não é nada de catálogo. Tá. São os dermatológicos que a gente encontra na farmácia. Então, hidratantes fazem uma barreira de proteção para a pele, tá? Como as nadadoras que a gente falou. Elas entram na piscina 3 vezes ao dia. Então, elas perdem a proteção da pele. Precisa passar hidratante todas as vezes que elas saírem da água. Então, isso é muito importante também. Porque a Entendi. gente tem a nossa barreira protetora lipídica da pele, né? Em qualquer área aqui do nosso corpo. Então, a hidratação é muito importante. O boxe voltou a ficar em evidência, né? Com esses desafios e Do tal. popó. É, Vamos lá, o popó. desafio do popó. E, aliás, nem vou falar, né, Lu? Melhor não? É que é o seguinte... Eu gosto do popó, gente. Não, eu também gosto do popó. Adoro popó. Eu vou falar o seguinte. Tô começando a treinar e me pediram para desafiar alguém. Eu já tenho esse nome. Popó? Não. Sou louco? Eu sou um pouco louco, mas não sou Tanto, doente né? da cabeça como o Bambam, né? De desafiar o popó. É igual você querer meter um turbão no Uno, né? Como a gente fala, meter o turbão no Uno e querer bater a Ferrari, que é original de fábrica. Não vai bater. Certíssimo. Então, o que acontece? Eu tenho já um nome aí para desafiar. Em breve eu vou falar o nome que é uma pessoa bem conhecida do fitness, né, Lu? Aí eu quero saber, depois você me conta. Eu te conto. Você Será tá que vai treinando topar? boxe? Eu já treinei há muitos anos, vou voltar a treinar agora. Vai ter que ser de igual para igual. Então, acho que é de igual para igual, né? Não pode ser o popó. Não pode. Mas em breve a gente fala. E no box, abre, né, o supercílio. Uhum. E aí tem uma pomada, tipo uma pasta que você passa e dá aquela estancada no sangue. Tem. Você conhece esse produto? Você sabe se funciona, se é bom? Funciona. Ruim? Funciona. Nos Estados Unidos a gente tem os band-aids em cola, né? Que é uma Ah, coisa. é? Como se fosse uma super bonder mesmo. Sim. Aqui a gente ainda não tem, mas existem hemostáticos, né? A gente tem o cloreto de alumínio que a gente coloca ali, dá uma segurada no sangramento, mas dependendo da profundidade do corte, ele vai sair dali e vai tomar uns pontinhos, né? Entendi. Mas existem os hemostáticos usados. O hemostático que eu digo é aquilo que segura o sangramento, né? Então existem substâncias como cloreto de alumínio que a gente utiliza até às vezes em cirurgia também. Eu sou cirurgia dermatológica, então até às vezes em cirurgia a gente utiliza esses hemostáticos para não precisar suturar ou para lesões menores que não vai necessitar de ponto. A gente vê em filmes aí que, tipo, o cara às vezes abre, tá no meio da roubada, ele acha um super bonder, ele taca ali, funciona? Porque nos Estados Unidos a gente tem esse band-aid cola aí, que ele ajuda. é É como esse. se fosse um super bonder. Mas não é o super bonder daqui. Não é o super bonder daqui. Aqui não pode pôr. Aqui não pode pôr. Mas não tiver nada... Não vai pôr. Não vai pôr. É, por sinal que os caras, ninguém já tá colocando. Vai fazer um pontinho Galera, falso ali. Entendi. Que é com um esparadrapo. É, na maioria das vezes. Tá. Em caso de cortes, assim, qual é a recomendação? Se machucou, abriu a testa, cometeu dois A primeira aqui. coisa é higienizar. Água e sabão é o Sempre. suficiente, tá? E aí depois vai passar por avaliação médica. Esses lutadores, tem um médico ali com eles, né? Então, já vai ter o que usar depois. Os tópicos, dificilmente vai usar alguma coisa oral. Então, lavar com água e sabão, ver como é que tá ali e o que necessário vai ser para ele fazer depois. Você me trouxe o presente aqui, né? Trouxe. Que presente é esse que você me trouxe? Olha, o que os homens... Ó, aqui, ó. É sua... Caroline Dermato. Podem me seguir aí, pessoal. Bonito aí, vamos seguir ela aqui, ó. Caroline Dermato. Caroline Caroline com Dermato. Y. Caroline com Y, chique, né? É. Né? Aí. E o que os homens reclamam muito?
de filtro solar que fica pegajoso no rosto. Que é nojento, né? Então eu te trouxe 2, um que é Reef Safe, que aí tá na onda, né? Gabriel Medina andou falando por esses dias, acho que foi mês passado, alguém me indica um protetor Reef Safe, o que é isso? Para proteger os nossos corais, né? Que os filtros solares, eles são danosos ao meio ambiente, né? Nos mares, nas praias. Então esse foi um que já tem um conceito fora do Brasil maior e agora, posso falar a marca? Do filtro? Não, né? Então, melhor não. Mas é um filtro que há muito tempo fora do Brasil já tem esse conceito Reef Safe, tá? Se perguntar na farmácia, vocês vão indicar, Vão né? saber, E esse aí chegou agora no Esse é Brasil. 50? Esse é 50. Pô, mas 50 eu não vou ficar bronzeado nunca, né? Mas você não pode ficar bronzeado, Por que não? né? Existem autobronzeadores hoje em dia pra você ficar moreninho. E gente. bons autobronzeadores, tá? Mas vou te contar, Não, mas nós temos lançamentos desse ano de autobronzeadores, onde você passa na pele, depois de 12 horas ele vai ativar o seu pigmento e vai durar até 3 meses, mais ou menos, o seu bronzeado. Caraca. Tem até uma blogueira que esses dias ela postou, ela colocou metade do corpo autobronzeador, metade do corpo sem. Aí ficou aquele contraste, para mostrar que tem efeito e tem durabilidade. E ela ficou andando na rua assim? Deve ter passado do outro lado depois, né? Foi só para filmar. Entendi. É até importante a gente falar disso, porque existem os bronzeamentos artificiais, que são proibidos desde 2009 Bom no você Brasil. falar. Tá? E ainda existe, né? E o povo ainda faz clandestinamente. Ô, Carol, né? então peraí, então vamos explicar direito. Tem os autobronzeadores que são cremes. São cremes, que a gente, ou Você gel creme, compra e passa. e passa. Não é uma máquina que vai fazer. E tem... Não e é uma tem aquela... Tem um com máquina, mas hoje em dia é muito mais prático sem máquina, né? porque antes tinha um jato, né? Um jato, exatamente. Talvez tenha ainda, né? Tem ainda. Tá, mas aí tem aquela máquina que você entrava que passava luz de Como neon, se fosse né? a do sol, que é UVA, tá? E ela é muito nociva, está associada ao câncer de pele e é proibida. Isso é proibido. Proibido no Brasil desde 2009. Então quem faz está fazendo clandestinamente, aumentando o risco do câncer de pele. E tem que denunciar pra quem isso aí, hein? Pra Será? Anvisa. Pra Anvisa. Exatamente. Entendi. Interessante, hein? Mas isso aí é conceito, Quer dizer né? que não pode ficar bronzeado, é? Não é que não pode. Tem formas saudáveis de você se bronzear. Você pode usar o seu filtro solar e existe filtro solar propício para o bronzeamento. Entendi. Tá? E lembra antigamente que aqueles Raito do Sol? Raito do sol, óleo de urucum, vende no Rio de Janeiro ainda, na praia. Isso aí funciona? É bom? Funciona para queimar sua pele e ter câncer de pele, né? O pessoal passava óleo de amêndoa. Óleo de amêndoa, Coca-Cola. Nossa senhora, hein? Teve a onda da Coca-Cola uns 30 anos atrás, Que né? isso. E queimaduras. Hoje a gente lembra muito que a principal fase da vida onde a gente deve proteger, por exemplo, você falou dos seus filhos, é na infância. A gente protegendo na infância, a gente sabe que tem a questão genética do câncer de pele, mas o sol é o que mais influencia. Então, você protegendo seu filho na infância, desde a infância, dificilmente ele vai ser um adulto desenvolvendo cânceres de Tem pele. alguma relação da água salgada com bronzeamento? O que a água salgada faz com a pele? Resseca. Resseca. Porque geralmente assim, se eu tomo um sol aqui em São Paulo e quando eu vou pro Rio e tomo um sol na água do mar ali, é outro bronzeado, É minha outro, amiga. né? É bem melhor. É. E aí fica mais maneiro, fica mais E aí natural. sua pele vai ficar ressecada, vai Mas não é descamar legal, um então, isso que eu tô pouquinho, fazendo. Não é legal. Entendi. Depois te dou as dicas. Não, mas de agora como você já me deu um presentão aqui. Esse é só pro rosto? Esse é pro rosto. Tá. E o outro... E esse aqui é o quê? Esse aí é um que os homens costumam gostar bastante, porque ele não deixa pegajoso. Então, é um Saquei. filtro solar fluido pro dia a dia, que deixa bem sequinho, tá? Que legal. Eles Ó, não têm cheiroso. muito cheiro. Esse aí Tem tem cheiro de cheirinho, praia. né? Mas, ó, eu costumo indicar bastante o bastão, Eu viu? gostei desse bastão aí. A partir do momento que você começar a usar o bastão, treinando todo dia, não vai parar de usar o bastão. Porque não vai escorrer, não vai arder. Não, esse bastão é sensacional. Então, muito para as legal. minhas pacientes que vão para academia de dia, vai passar o bastão durante o dia, quando estiver treinando, depois pode passar qualquer outro fio solar, não tem E problema. é engraçado que ele tem realmente uma coloração, né, cara? Tem, para mulher, aliás, tem homem que usa com pigmento também, eu tenho colegas que usam com pigmento, mas o pigmento protege mais, tá? Então, para mulher é interessante usar com pigmento. Que legal, hein, É. Carol? E que mais que a gente pode dar dica para os nós? Já falamos de bastante esporte. Algum outro esporte que a gente esqueceu aqui? Vamos, fisiculturismo, corrida, ciclismo é a mesma coisa. Sim. Aliás, os ciclistas, de verdade, aqueles bons. Aliás, a gente sabe quando o ciclista é bom, se você vê a marca da bermuda do macacão. Sim. Né, na perna e no braço. O cara nunca mais sai aquela marca. Nunca mais na vida. Porque o cara treinou tanto no sol, exposto ao sol, por mais que ele passe protetor, vai bronzear a parte que ele não tem o macacão. Então a gente sabe se o cara está treinando, isso é real.
É. Você vai, se você vê a marca de sol Da dele, bermuda ali. né? Aí, ó. Mas isso aí é um passeiozinho no parque, né? Ah, é ali Ah, você? Sou eu. Você! Eu gosto de bike. Você gosta Mas de pedalar? ali, ó, vou lembrar pra você que eu tô ali depois das 4 da tarde, tá? Ou eu vou pra Estrada Velha. Tô achando que tá com uma cara de meio-dia aquilo ali, Luciano. Não, não é meio-dia, não. Depois das 4 da tarde ou bem cedinho. Sair de casa às 6 horas da manhã e aí vai pedalar, tá? E a bolsinha tá ali, com filtro solar para Onde é isso aí? reaplicação. Estrada Velha de Santos. Que muitos atletas treinam lá. Passam correndo com as speeds, né? Então é a coisa mais linda de ver. E muitos com as roupas, com fotoproteção. A gente vê eles pararem, reaplicar o filtro solar. A maioria deles em bastão, que hoje eles estão com esse conceito do bastão. Então é muito legal. Aliás, então eu vou aproveitar o gancho da bike e vou primeiro parabenizar minha querida amiga Renata Falzoni, que foi eleita vereadora e ela é a pessoa que mais defende a causa do ciclista, da mobilidade urbana, do esporte na cidade de São Paulo. Isso é há anos, tá? A Renata eu conheço, indiquei de olhos fechados e falo aqui tranquilamente, porque é uma pessoa de 100% de confiança. A gente está bem em ter a Renata agora para melhorar. Inclusive, eu falei para a Renata só que é o seguinte, Renata, fui pedalar com meus filhos na ciclovia da Marginal de fim de semana. É um rolê de família, é um rolê, um passeio. Aí vem os babacas, porque o cara que vem encher o saco durante o esporte é um babaca. É um babaca. Se parar, você ia arrebentar na porrada, e arrebentava mesmo. O cara vem lá de bike de speed, achando que está num velódromo e reclama com seu filho Que ele tá da esquerda, que né? ele tem que colar, quase cair dentro do rio, porque ele quer passar. Então você que é ciclista profissional, que quer ser profissional, primeiro, aprenda boas maneiras e tenha bom senso. Quer pegar um gás? Vai para o velódromo. Quer pedalar pesado? Vai para uma estrada autorizada para pedalar. Então, primeiro aprenda as regras, depois vem se achar com a sua bikezinha de 50 pau aí, antes que você tome um pau de um pai de criança que está passeando no final de semana na ciclovia da Marginal. Fechou? E a Renata Falzoni vai pegar no seu pé aí também, senão eu pego você na porrada. Certo, Luciano? Muito importante. É um desabafo de um pai. Falei. Então assim, a bike então, mesma coisa da corrida, certo? Mesma coisa. Mesma Proteção coisa com com- roupa. A gente nunca pode deixar de falar dos óculos de sol, né? Porque eles protegem contra o UVA e o UVB, que são os raios nocivos. Principalmente aí o UVB está relacionado ao câncer de pele e o UVA com envelhecimento. Existem cânceres de mucosa, tá? Entendi. Então, de olho, que Caramba. é relacionado ao sol. Então, a gente tem que ter esse cuidado especial também. A maioria dos ciclistas usam, né? O Óculos. protetor tem que passar na orelha também? São as áreas esquecidas que a gente chama. Áreas esquecidas. Boa. Hoje em dia, por exemplo, eu opero muitos idosos, né? E as áreas que eu mais opero câncer de pele, orelha, face, Verdade. tronco. É onde Sim, pega. É onde E, pega. vem cá, o pescoço é um negócio que não dá para esconder a idade, né? Não dá. Porque A ele não ser começa que você comece a usar filtro solar cedo, né? no pescoço. No pescoço. O pescoço é uma área esquecida também? É uma área esquecida. Tá. Pescoço, O orelhas, pescoço nuca. tem muita diferença da pele daqui para cá? Da bochecha pro pescoço? No é mais rosto, fina? Assim, no tá? rosto a gente tem um compartimento de gordura maior, né? Da pele não. Você é contra a tatuagem? Demorou. Eu tenho tatuagem. Você aqui, tem? Ó, eu tenho aqui, tem minha cachorra. Tá, a tatuagem ela agride muito a pele, certo? Agride a pele. A Inclusive gente você tem quer receita, eu tô passando uma pomada. A gente tem que tomar cuidado com as tatuagens, só porque às vezes os tatuadores pintam em cima de pintas, que fica tá. difícil a nossa avaliação. Então, antes de tatuar, olhar se não tem nenhuma pintinha diferente. Ó, que dica boa aí, pra você que tem tatuagem. Vamos lá, como que é? Você que tem tatuagem, pretende fazer tatuagem, primeiro tem que ver se essa área não tem nenhuma pinta, tá? Porque às vezes a pessoa faz a tatuagem pra cobrir a pinta. Exatamente. Essa é verdade. Mas o que é o ideal? Avaliar a pinta. Eu tive um paciente há 2 meses atrás. Ele queria fazer uma tatuagem no braço, eu olhei a lesão, achei suspeita, retirei a lesão, depois de 6 meses a programação da tatuagem, Entendi. tá? Que é o período de cicatrização. Então, se pensar em tatuar, tem que olhar se não tem nenhuma pinta. Se tiver, o dermatologista avalia e aí vai dar as devidas orientações. Mas é importantíssimo observar a área da tatuagem. Cara, uma vez meus primos, um primo meu foi lá e tirou um monte de pintinha, assim, tira a pinta. Quando faz essa retirada, é que um sinal que pode ser algo maléfico? Então, existem diversos tipos de pinta, né? Tá. Existem aquelas que a gente olha, sabe que é benigna, como os angiomas, que são aquelas vermelhinhas, né? Que são pintas de sangue, que é muito comum da gente ver, a gente só cauteriza. Mas existem os nevos, que a gente chama, melanocíticos, que são as pintas escurinhas, que tem que ter avaliação, né? Porque tem um risco de transformação. A maioria delas são benignas, a gente retira somente na suspeita. A gente vê alguma coisa diferente, diâmetro, tamanho, coloração, e aí a gente vai
colocar para retirar, né? É por isso que é importante uma vez por ano, pelo menos, ir na dermato. E os pacientes saberem da regra do ABCDE. Que Acho isso? que todo mundo deve saber sobre isso, né? É como conta pra você vai gente. avaliar a sua pinta, tá? Sério? Primeiro, o A, se a pinta é assimétrica, né? O B são as bordas, se elas são regulares ou não, tá? Aí a gente tem que ver o diâmetro da pinta. Se a pinta tiver mais que meio centímetro, precisa de uma avaliação. O C é de cor, se tem mais de uma coloração diferente. Então, tudo isso precisa ser avaliado. A pessoa que nasce, tipo o Eric Johnson, tem aquela pinta grande aqui. Não, os nervos Isso é de congênitos. nascença. Os nervos congênitos de Não tem nascença. nada a ver com... Os gigantes, que são aqueles que têm mais de 20 centímetros, têm um risco maior de transformar em melanoma nos primeiros 10 anos de vida, que é o câncer de pele mais grave. Tá. De resto, não, a gente faz a avaliação anual. Existe clareamento dessas pintas, assim, com laser, essas coisas? Tem coisas- alguns tipos de nevos congênitos que dá para clarear a laser. Alguns que acometem a face, alguns que acometem o dorso, mas é difícil, que a gente chama de nevo de Ota, nevo de Ito, que são os que pigmentam face e dorso. Mas, no geral, a gente retira se tem queixa estética, né? Tem paciente que tem queixa estética, quer tirar somente pela estética. Uma pinta no rosto, uma pinta no braço, ou se a gente observa alguma coisa diferente. Entendi. Então, dá pra pessoa saber, então, os quatro pontos, não é isso? A, B, C, D, E. O A. Então, é Assimetria. que isso é bom ou ruim? Ela tem que ser Tudo assimétrico. é sinal de alerta, tá? Do ABCD. Tá. Tudo é sinal de alerta. Então, por que o A, qual que é o perigo do A? A assimetria. Se ela for assimétrica. Se a pinta é assimétrica, ela já chama a nossa atenção. E são as regras que a gente fala do melanoma, né? Tá. Que é o câncer mais grave que a gente tem de pele. Então, a gente vê esses critérios. A assimetria, se um lado está muito diferente com o outro, é sinal que alguma coisa está errado ali. Tá. Tá? E Coloração, mais de duas cores. Faltou o B, né? Bordas. As bordas. bordas irregulares, quando não é redondinho, que a gente vê estrias saindo para fora da pinta. Tá. Quando ela não é bem delimitada. Tá. O C de coloração, né? A Tá. coloração, mais de duas cores, cor diferente. O D de diâmetro, mais que meio centímetro, chama atenção, a gente tem que avaliar, tá? E a evolução, uma pinta que mudou. Eu tenho uma pinta... A gente não considera muito isso nas crianças e adolescentes. Conforme eles crescerem, as pintas tendem a crescer junto. Mas, por exemplo, você tem uma pinta aí, de um mês para o outro, ela modificou, ela elevou, ou ela regrediu, tem que tirar. Ô, Carol, quanto mais velho a gente fica, mais pintas aparecem? Se você não usar filtro solar, as pintas vão aparecer com o fotoenvelhecimento, É o envelhecimento da pele, Entendi. tá? Pelo dano solar. E tem a questão genética, né? Entendi. Tem toda a questão genética Descendência por trás. italiana tem muito, Tem, tal. tem, A pele tem sim. mais branquinho. A pele negra também tem É. lesões diferentes, né? A pele negra é um mundo à parte, tanto que em muitos locais a gente tem ambulatórios de pele negra, né? E quem tem vitiligo, sim, tem que tomar um cuidado mais especial? Tem que tomar um cuidado mais especial, tem que usar filtro solar redobrado, né? Tá. Porque a gente não tem o pigmento ali, então tem mais chance de queimadura, de diversas lesões de pele, mais risco de câncer de pele, principalmente porque os pacientes que têm vitiligo, eles fazem um tratamento como se fosse a câmara de bronzeamento. Sei. Eles fazem um banho de luz para tentar repigmentar. Então, acima de 200 sessões de radiação ali já aumenta o risco de câncer de pele. Então, o vitiligo tem que ter uma atenção especial, sim. Tá. Até porque é uma doença que tem a autoimunidade envolvida. E para a saúde da pele, o que tem de algum tipo de alimento? Você já falou que suplementos aqui, quais são os bons? Whey protein, creatina? Creatina é o que a gente mais gosta, né? Whey protein, principalmente nas mulheres pós-menopausa, né? E creatina, para quem faz atividade física, é importantíssimo para a saúde do músculo. E né? alimento? Para a saúde da pele, é a alimentação saudável, né? Diminuir as frituras, as gorduras, né? Fazer atividade física com frequência, acompanhar com o nutricionista. Então, a alimentação saudável, a alimentação legumes, verduras, né? Beta-caroteno na dieta, tudo isso faz bem, como antioxidante, né? Entendi. Gostei, viu? Já me clareou tudo aqui. Tirou muita dúvida. Tem alguma Ou dúvida? deixei dúvidas também, né? Não, foi ótimo. Tem alguma dúvida aí, Lu? Duas perguntas. O senhor vai trazer aqui duas perguntitas, porque eu já tirei as minhas aqui. Só que eu sou um péssimo aluno, péssimo paciente. Sabe o que eu vida falo inteira eu para os tomei sol. pacientes? Você não acorda de manhã, lava o seu rosto e escova os dentes? A lavar o rosto, escovar os dentes e passar o filtro solar é hábito. É Mas criar eu o gosto tanto hábito. de um sol na cara. Eu sou igual calango. Então, mas sol na cara com filtro solar, reaplicado É? a cada 2 horas. Dá tudo Tá. certo. Pode ser meio-dia se eu quiser, então. Se você com filtro reaplicar solar. certinho, não pode. 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 Ah, Se você aí reaplicar o seu filtro corretamente, pode, tá? Tá. Eu gostei desse aqui, viu? Pergunta. Whey.
Whey protein, dá acne ou é mito? Ai, é difícil a gente falar sobre esse assunto. Tem Porque diversos... é muito individual. Não é que é muito individual, tem diversos estudos falando sobre o whey protein. O whey protein, que ele é o whey concentrado, que tem as proteínas do soro do leite, para quem tem tendência a ter acne, ele pode dar, porque ele faz pico de insulina, tá? Então, quem tem essa genética favorável à acne, a gente não tira o whey da dieta, a gente simplesmente coloca um hidrolisado, um zero lactose, legal, tá? perfeito. Então, a gente modifica o whey, eu não tiro o whey da dieta de ninguém, eu apenas modifico se for necessário, tá? Mas eventualmente está associado à acne, sim. Quem fala que não está associado à acne é porque não tem uma grande mão com a acne no dia a dia. Porque Entendi. a gente vê muito paciente chegando, ou atleta chegando, aumentou o uso de whey protein concentrado, a acne aumentou junto. Perfeito. Tá? No dia a dia a gente vê mais do que a gente vê na literatura descrito. Tá? Outra pergunta? La pergunta? 1, 2, 3, bem dormido? É verdade, a beterraba ajuda mesmo? É boa para a pele? Tem ação antioxidante, é excelente. Beterraba, cenoura. Suco de beterraba, assim, aquele... Suco verde, né? Também falam do suco bom. verde. Tudo bom, tudo faz bem. Mal não faz, né? Mal não faz. Faz mal comer biscoito aquele cheio de açúcar ali. Exatamente. É ruim, né? Agora esse aqui, ó, o Whey Crunch, esse pode, nossa, que gostou? delícia. Muito bom, muito bom. Vamos Gostou fazer com café, né? os cegas das pessoas. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aí. Incrível. Boa. Gostei da ideia. Vai pôr a pergunta ali? Vamos pôr ali, ó. Vamos lá. Kátia Santos, muito interessante o debate. Doutora, amei esse bastão. Eu também, viu, Kátia? Adorei, já estou quase que roubando da doutora aqui. Qual o tempo de reaplicação do produto para quem deve ser, usa muito fazendo os exercícios? Isso é uma boa, porque assim, é aquilo que a gente estava falando do kite. O kite não dá para você parar, né? Até você sair da água, descer o kite, depois subir o kite de novo, o cara não sai. Né? Então, como Quanto você tempo indicou, fica na água? umas 2 horas. Esse é o tempo de reaplicação, 2 horas, tá? Então e beleza. a gente indica os filtros solares muito resistentes à água ou resistentes à água, que aí ele vai acabar auxiliando nisso. Mas, por exemplo, para atletas de beach tênis, igual o Luciano, por exemplo, que adoram beach tênis, né? Futevôlei, segundo ele. Futevôlei, gente, estou brincando. Mas ele começou com beach tênis. Isso é uma questão também, porque eles chegam falando que mas a areia gruda no rosto, o filtro solar piora. Então aí, mais uma vez, ele faz um filme protetor e aí não Mas tem pensa bem, o Luciano ele joga bem futevôlei. Mas com certeza ele não usa filtro solar. No ombro. Com certeza ele não usa filtro solar. Aí a gente volta para as roupas com fator de proteção ali no ombro, né? Todo mundo joga sem camisa, eu sei. Daí ele dá o Shark Attack lá. Eu não sei se ele sabe fazer isso, Lu? 2 vezes na vida. Acertou? Acertou. Que daí você cai, é tipo como se fosse uma bicicleta, vai. Sim. Né? E aí cai de costas na areia ali e tal. Mas enfim. Então, isso bom, que cada esporte tem um tempo ali. Sim, mas a 2 horas tá ótimo. a reaplicação no geral na exposição solar é a cada 2 horas, a reaplicação, tá? Tá. A gente indica passar 15 minutos antes de se expor, né? Ou de colocar a roupa, e a cada 2 horas. Carol, você consegue atender de forma online? Atendo de forma online. Mas eu fico mais no presencial porque eu você gosta opero de ver. muito Você também. opera. Eu opero, eu dou aula, eu tô com os alunos, então tem bastante coisa. Dou aula tanto para residente de dermatologia quanto para aluno de medicina, na área da dermatologia. Entendi. Então, minha agenda aí é meio consumida. Entendi. Mas se precisar, eu faço online sim. Sigam doutora Caroline Mendes. Isso, Caroline Dermato. Como que é? @Caroline Dermato. Tá aí na tela, vai pôr na tela. Aí, @Caroline Dermato, já Exato. siga a Carol nas redes sociais. Marque sua consulta. Vai lá, pelo menos uma vez por ano, né? Eu Uma vou vez ao começar, ano. prometo. Também eu vou. E adorei os presentes, viu? Porque realmente isso gostar. aqui você acertou. Porque atleta não tem muito essa paciência, Eu né? vou te mandar um original Me desse manda. aqui, prometo, tá? Gostei. Eu adorei esse aí, gente. Você quer com cor ou sem cor? Eu quero cor porque eu trabalho em TV. Com cor? Tá Na bom. TV fica passando aqueles Depois pó você na nossa testa essa cara. cor aqui que é clara e vê se fica bom. Entendi. O que é aí? Vermelho. Vermelho? Não, eu quero essa cor tá perfeita, ó. É o claro. Não, pode Eu só não te dou esse aqui porque tá escrito Não. meu nome, ó, personalizado. Não, eu vou roubar o seu negócio, já me Eu vou deu te 2 mandar, presentões. não, eu vou te mandar um original desse.
E a vocês de casa, muito obrigado pela participação. Eu acho que é um assunto muito relevante, foi um assunto muito relevante, que a gente tem essas dúvidas aí de praticar esporte, que praticar esporte é vida. Tem mais uma pergunta? Então vamos. Tem muita coisa além disso, né? Tem, né? Para ser falado. Então vamos falar. Ah, boa. Botox. Que eu fiz a meu, ó, isso é eu muito arrumei o meu importante. Botox. O meu tá começando a fazer efeito de novo agora. Ele dura menos para quem faz esporte? Infelizmente dura. É, eu sei disso. Dura menos para quem faz atividade física. Antigamente a gente tinha um conceito de que o Botox... A Botox é uma marca, tá, gente? O correto é falar toxina botulínica. Toxina botulínica. Toxina botulínica, entendam como Botox, tá? Mas é marca, tem diversas no mercado. A pergunta é da sua irmãzinha, viu? É da minha irmã? É. Ai, ela me inferniza. Tem que fazer Botox 3 vezes no ano, né? Manda um beijo pra ela. Beijo, Catê, te amo. O Botox, a toxina botulínica, antigamente tinha esse conceito de durabilidade de 6 meses. Hoje a gente sabe que não dura. Dura de 3 a 4 Mas meses. também tem o tipo da substância que o profissional aplica, porque tem uns que aplicam Exato. água, como chama? É soro. Diluído além, Não né? tem? Tem. Eu falo que tem picareta e charlatão em todo Porque, lugar. ó, quando o preço é muito barato, desconfie. Desconfie, exatamente. Até porque um frasco, normalmente de toxina, vai custar aí pelo menos entre 800 e 900 reais. Como é que você vai Caramba. pagar menos do que isso numa toxina? Ah, olha a dica boa. Tá? Não tem como. Essa dica é ótima. Essa dica é ótima. Não tem como, Tá. tá? Fora todo o insumo, toda a mão de obra do profissional. Vamos lá, quem faz atividade física, o que eu falo para as minhas pacientes? Vocês têm que fazer exercício físico plena. Pega lá, agacha sem fazer careta. Tem que viver plena, Caraca. tá? Não faça careta, viva plena. E porque a gente tem uma atuação muito grande da musculatura. Homem, por exemplo, que o Lu ali, que tem, é bem expressivo, né, na glabela, faz a Na toxina. glabela, no Glabela é essa região aqui, ó, do bravo. Ah, aqui é. Do bravo. Então, quem tem muita expressão, atua muito ali mexendo a musculatura, o Botox vai embora mais rápido, sim. Isso Entendi. não é mito, isso é verdade, tá? É. Então, tem que fazer exercício sem fazer careta. Eu tento, mas não é isso aí, dura 2, 3 meses, né? É isso. Ó, Né? você falou 2, É. tá? Então, quem faz muito exercício com muita careta, às vezes dura 1. Fala, ó, não durou nada essa toxina, mas a culpa não é de quem fez a toxina ou da toxina. É porque você faz muita atividade. E tem um período, tá? Não pode reaplicar em 1, 2, 3 meses. Porque pode criar aí uma resposta imune e não agir mais nenhuma toxina no seu organismo. Ah, já ouvi Então, falar tem que isso. esperar pelo menos aí uns 4 meses para fazer uma nova Agora aplicação. estão fazendo, além do Botox, estão fazendo colágeno, que é bioestimulador. Maravilhoso. É bom? E o que eu indico para os atletas, Tá. tá? Porque a gente perde colágeno, a partir aí dos 25, 30 anos a gente começa a perder colágeno todo ano. E para quem faz atividade física extenuante, muito atividade física durante a semana, o estímulo de colágeno é imprescindível, tá? A gente tem que fazer, não digo tomar o colágeno, mas colágeno injetável, tá? Entendi. Bacana, isso aí, porque a gente tem que cuidar, né? Exatamente, para sustentar a pele, né? Dar um aspecto... É saúde, né? Isso aí, É não saúde, é só estética. não é só estética. Legal, faz parte. Gostei, adorei, viu? Obrigado, Carol. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Imagina, gostamos mesmo desse papo. Então é isso, como eu falei, esporte é vida, mas para fazer esporte com segurança, com qualidade de vida, né? E com estética também, porque não adianta você ficar saradão lá com a cara toda arrebentada, né? Ninguém vai te querer, certo? Certo. Aproveite ainda para entrar no nosso site blackskullUSA.com.br, que tem todos os produtos da Black Skull. Aliás, vamos dar aqui ao vivo o kit para a Carol, para a doutora Carol, porque ela vai levar um kit para casa. Escaneia o QR Code aqui, você pode... Nunca mais eu como um E chocolate, aí agora o eu só QR como Code. Whey Crunch. Não é bom o Whey Crunch da Black Skull? Delicioso. Aliás, foi um sucesso a participação da Black Skull no Mr. Olímpia Brasil. Aqui, ó, obrigado. Aqui, ó, presente para você. Gente, que delícia isso aqui, hein? É um Obrigada, presentão, hein? é um presentão. E a gente pode pôr tudo isso aqui que você gostou. Aí, eu vou pegar só um para mim, o resto eu Olha, ponho aqui, ó. ganhei um whey A gente faz assim, despeja aqui, ó. A gente é muito, Adorei. muito educado. Na correria do dia a dia Ó. a gente já leva, né? Pronto, lanchinho Oh, da tarde. maravilhoso, É uma lanchinho pessoa da muito tarde. educada. Vamos pôr isso aqui Amei. também. Já tomou isso aqui? Já tomei. Vai tomar Já aqui, tomei, ó. é gostoso. Vai tomar como o lanchinho da Carol. Meu lanchinho, amanhã eu já levo para o consultório. Boa. Faz a propaganda pra gente lá. Pode deixar. Pros seus Pra quem pacientes. precisar. Fala que isso aí tem colágeno, que Olha não o gosta de peso deixar a que pele. ficou, Ó, amei, gente. Viu? Ó, meus recebidos não são só dermatológicos, não. adorei o presente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço, viu? A vocês de casa, muito obrigado. Nos acompanhem nas redes sociais da Black Skull, né? Tudo Black Skull USA. Tá tudo aí na sua tela.
E como eu estava dizendo, ontem foi um sucesso o Mr. Olímpia Brasil. Parabéns a todos os atletas, não só os de maior relevância, como o Ramon, como os que ganharam, todos, cada história que a gente ouve, né? Ontem, por exemplo, a gente levou uma atleta da Black Skull, a Juliana, lá no programa da Rede TV, né, Lu? Levamos a outra atleta também, e a Letícia, oi? E o Fabiano, né? Levamos o Fabiano. Então, enfim, cada um tem uma história tão incrível, sabe, Carol? Com certeza. E o que eu acho que a gente tem que contar mais essas histórias, porque eles ralam tanto. O palco é o final. É o final, é só a validação ali. Quero subir num palco, mas até subir é tanta ralação, eles passam por perrengues até de grana, tem histórias de vida, e aí é o que todo mundo fala assim, para que a pessoa corre uma maratona, 42 quilômetros, para quê? É propósito de vida. Às vezes aquela pessoa está numa depressão, e se ela não tiver um foco, um desafio para cumprir, ela não vai conseguir todos os dias acordar e treinar embaixo da chuva, e ralar no frio, e dar o seu máximo. Se não tiver propósito, ela não vai. Não é questão de grana, não é questão de vaidade, não é questão de nada. É questão de propósito. Então o esporte tem um propósito na vida de todo mundo e cada um tem o seu. Então respeite o propósito dos outros e seja feliz fazendo o esporte que você quiser, certo? Certo, Juliano, sem querer te atrapalhar, Claro. você citou uma coisa importantíssima. A gente no Brasil tem um índice muito grande de depressão. E a atividade física é uma coisa que combate a depressão. Maravilha. Então, isso é muito importante. Você que está depressivo e que acha que não tem saída, comece a fazer uma atividade física, ver se não vai melhorar. Isso. Né? É muito importante. É comprovado, né? É comprovado cientificamente. Que bom, Carol. Muito obrigado. Adorei. Volte sempre, tá? Obrigada. Vamos fazer o Agradeço teste convite. com você lá, tá? Vamos fazer. Do Whey. Vamos fazer. Até semana que vem, toda segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo, Black Skull Podcast. Obrigado a todo o nosso time, obrigado a toda a família Black Skull que arrebenta em todos os eventos, já está todo mundo trabalhando e vamos para cima, que aqui é no feelings, é just results, certo? Gostei. Valeu, beijos até semana que vem. Valeu, Caveira. Transforme a dor em força, é o jogo do poder. Com a energia certa eu tô pronto pra vencer. Na academia ou na vida a gente não vai recuar. Suplemento na mente preparado pra lutar. Let's go! Transforme a dor em força, é o jogo do poder. Com a energia certa eu tô pronto pra vencer. Na academia ou na vida a gente não vai recuar. Suplemento na mente preparado pra lutar. Vai vir no topo, não tem como parar. Com força que eu ganho eu vou me superar. Cada batida, cada impulso no ar, vamos juntos, é hora de brilhar. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Black Skull. No feeling, just results.